Eu estive recentemente nos Estados Unidos e Deus me levou a um congresso na Carolina do Sul, uma igreja que se move no mover profético. E Deus falou muito comigo naquele lugar, muito, mas muito mesmo. E algumas coisas Ele foi acrescentando no meu coração e Ele me deu uma palavra, enquanto eu estava lá ainda nos Estados Unidos, para compartilhar com a igreja. Não só com a igreja e a church, mas com todos aqueles que têm me ouvido, me seguido também pela internet. O mundo está enfrentando tempos muito difíceis. Guerras entre nações, guerras ideológicas, conflitos raciais, guerras no seio da família. Violência, desamor, incredulidade, falta de esperança, ódio, brutalidade. Tantas realidades bizarras que muitos crentes estão abatidos, cansados, desanimados, porque a luta não tem sido fácil. Mas o que Deus tem falado comigo, queridos, é que em todas as épocas de grande dificuldade, Deus equipou o seu povo para ser mais do que vencedor. E isso não é diferente dos nossos dias. Deus me falou que Ele quer levantar uma geração de crentes equipados para os últimos dias. E esse é o tema da nossa mensagem. Equipados, crentes equipados para os últimos tempos. Então hoje você abra o seu coração, porque nós vamos falar de coisas cotidianas, mas vamos nos basear na palavra de Deus, a promessa de Deus que é imutável, que é inabalável. Ninguém pode impedir que Deus cumpra as suas promessas. Então, queridos, vocês vieram aqui hoje para saber que Deus, neste tempo de guerra, tem todo o equipamento de que vocês precisam para serem mais do que vencedores. Quantos creem nessa palavra? Diga assim: eu creio. O primeiro aspecto que eu quero compartilhar com vocês é que Deus está preparando crentes equipados para serem resistência. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 e 8, a Bíblia diz assim: com efeito o mistério da iniquidade já opera. A palavra iniquidade no grego é anomia. O prefixo a é o prefixo de negação, e nomos é lei. Iniquidade significa alguém que não aceita nenhum tipo de lei, que não responde a nenhuma autoridade, que não se submete a ninguém, nem a Deus, nem tampouco às autoridades humanas. E o apóstolo Paulo, há quase 2000 anos atrás, está dizendo que o Espírito, o mistério da iniquidade já opera, mas ele aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, ainda que exista um mistério, um espírito do anticristo que vem para romper com a verdade de Deus, a palavra de Deus, o espírito de rebelião encarnado, ainda que exista isso, a Bíblia diz que ele não pode se revelar antes que aquele que o detém seja afastado. E aqui está se referindo ao arrebatamento da igreja, ao dia em que Deus vai mandar tocar a trombeta e a igreja vai ser retirada da terra. E a Bíblia diz então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, é que o espírito do anticristo, ele sempre operou. Quanto mais se aproxima o dia em que a igreja vai ser arrebatada, mais o mundo andará debaixo do espírito da iniquidade, onde os paradigmas, onde as leis, os costumes serão quebrados de maneira clara. Uma das perguntas da Pati: qual era a diferença daquele tempo para hoje? Eu estou com 61 anos, já estou antecipando 4 aqui. 61 anos, me converti
há 41 anos atrás, o mundo era outro. As pessoas não quebravam os princípios de maneira tão fácil, sem nenhuma culpa, sem nenhum tipo de constrangimento. Então a gente percebe que está avançando esse espírito de iniquidade. Mas a Bíblia diz que existe alguém que o detém, e que um dia será afastado, mas enquanto não for afastado, continuará fazendo o seu trabalho de resistência. E o que eu quero te dizer hoje, meu querido, é que Deus te dá autoridade, equipamento, dons, capacidade, coragem, intrepidez para resistir a este espírito. Primeiro na sua vida, depois na sua casa, na sua família. E onde você está, você puser a planta dos seus pés, você será uma resistência intransponível, porque Deus estará contigo. E a palavra de Deus diz lá em Zacarias 12, 8 e 9, que tipo de resistência esse povo de Deus pode ser. Zacarias 12, 8 e 9 diz: naquele dia, e aqui está se referindo ao tempo em que o anticristo com seus exércitos estará tentando obliterar, destruir o povo de Israel. E o texto diz assim: naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi como Deus, como anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Este texto tem uma aplicação primária para a vitória que Deus vai dar para Israel e para Jerusalém contra os inimigos, os exércitos do anticristo. Mas o mesmo princípio vale para a igreja, porque nós também somos povo de Deus. E aqui a palavra de Deus diz que naquele dia, ou seja, no dia da nossa guerra, e dia na Bíblia nem sempre se refere a 24 horas, pode se referir a um período, diz respeito também ao tempo em que nós estamos vivendo. Deus fará que o mais fraco seja como Davi. Querida, eu vou dizer uma coisa para você: Davi nunca perdeu uma batalhazinha. Depois que ele foi ungido, até para um ímpar, se ele jogasse para o ímpar, ele ia ganhar. Então eu quero dizer para vocês que a Bíblia está dizendo que o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi. E a casa de Davi, aqui fala do coletivo, se refere também à família de Davi, mas se refere de um ponto de vista espiritual para a igreja de Cristo. A casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor adiante deles, o próprio Cristo indo adiante deles, por isso a vitória é garantida. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Queridos, eu quero contar um pouquinho como é que Deus fez com Davi. Em 1 Samuel capítulo 17, versos 43 a 47, há um lugar em Israel chamado Vale de Elá. Ele fica na fronteira do território dos judeus com o território dos filisteus. Território dos hebreus com o território dos filisteus. No vale era onde a guerra seria travada. Mas durante 40 dias e 40 noites, um homem, um gigante, chamado Golias, de aproximadamente 2,90 metros, ficou se levantando para afrontar a Deus. É importante que vocês entendam que naquele tempo, os exércitos podiam combater homens contra homens, mas eles poderiam escolher um campeão que os representasse. O campeão de Israel deveria enfrentar o campeão dos filisteus, que era Golias. E durante 40 dias e 40 noites, ninguém, tampouco o rei Saul, que devia ser um homem de mais de 1,90 metros, porque a Bíblia diz que em todo Israel não havia ninguém que batesse mais do que nos seus ombros, cuja cabeça batesse mais do que os seus ombros. Ele era homem, forte, preparado, mas diante de Golias ele era nada. Ninguém quis lutar contra Golias. Davi chega, um menino que deveria ter entre 15 e 19 anos, a gente sabe disso porque em Israel aos 20 anos todo jovem
tinha que se alistar no exército, e ele não estava alistado, ele estava lá cuidando das ovelhas do pai, e ele chega no vale de Elá para trazer suprimentos para os seus irmãos. E ele encontra aquilo, e para encurtar a história, vocês sabem que ele se colocou à disposição. No começo, Saul achou que era uma brincadeira, mas ele disse: eu já matei o urso, eu já matei o leão, Deus me deu vitória, eu vou matar esse incircunciso. Saul oferece a ele a sua armadura, ele fala: não dou conta disso aqui, não tem nem força para carregar a armadura de Saul. E ele vai para Golias com pedras na mão. E eu vou ler o texto para vocês que vocês entendam que tipo de metáfora o próprio Deus está dizendo para falar para você que você vai ser vencedor das suas batalhas nesse tempo. Então está na hora do crente parar de choramingar, de murmurar e reclamar, porque Deus está te garantindo vitória, vitória acachapante. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Gente, imagina a cena: um jovem de aproximadamente 1,65 m, magrinho, com pedrinha na mão, contra um gigante todo cheio de armaduras, com uma espada que devia pesar uns 40 quilos, com lança que só a cabeça da lança devia pesar uns 20 quilos. Ele olha para Davi e fala: o que é isso? Que palhaçada é essa? Por acaso eu sou um cachorro para você vir para cima de mim com pedra e pau? Você vai me espantar assim? Ele fala: então, já que você está vindo, moleque, estou contextualizando, vou acabar com você e eu vou dar as suas carnes para as bestas feras do campo. Aí Davi, meu irmão, Davi só podia estar cheio do Espírito Santo, porque ele vira e fala assim: tu vens a mim contra a espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor Deus dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aplauda ao Senhor. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, não é amanhã não, vou acabar com esse negócio agora, porque eu estou aqui em nome do Senhor. E ele diz: saberá toda essa multidão que o Senhor salva. E Deus vai usar a tua vida para que o mundo saiba que o Deus salva. Deus está me mandando dizer para essa geração que Ele é um Deus de milagres. Que quando você estiver diante de um gigante, de uma dificuldade que você não vai poder resolver e nem terá armas para resolver, Deus vai te salvar com poder sobrenatural. E o mundo vai ficar estupefato, atônito. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Davi lança uma pedra, e a pedra atinge a cabeça de Golias. Ele cai, porém não morto. Davi corre até ele, pega a espada dele, decepa a cabeça dele, levanta a cabeça e os filisteus já fogem, apavorados. Fala: que Deus é esse? Porque, queridos, entenda uma coisa, hoje para nós, ler um texto desse fica meio que obscuro. Por que eles fugiram só porque Davi matou Golias? Simplesmente porque naquele tempo eles acreditavam que a guerra era, em primeiro lugar, uma guerra entre deuses. Se Deus tinha dado capacidade para aquele moleque matar o maior dos seus soldados, eles estavam ferrados. E eles fugiram dali. Davi, os rabinos dizem que ele pega a cabeça de Golias e ele vai para Jerusalém. E em Jerusalém ele enterra aquela cabeça num lugar chamado de Golgolia. Golgolia, que depois veio a ser chamado de Gólgota. Gólgota é o lugar onde que Jesus foi crucificado, porque Davi estava 1000 anos antes de acontecer, profetizando que um descendente seu, uma semente sua, estaria derrotando o maior de todos os gigantes. Não o gigante Golias, mas Satanás estaria sendo derrotado ali na cruz do Calvário.
E é por isso que ele foi vencedor. Ele disse: do Senhor é a guerra, e saberá toda essa multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e eis que ele vos entregará nas nossas mãos. Deus está me dizendo que Ele quer levantar um povo que resista aos Golias, um povo que creia e que seja ousado para enfrentar as afrontas do diabo, e que seja instrumento de revelar àqueles que não o conhecem o Deus Todo-Poderoso, que dá a vitória para aqueles que nele creem. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Então, ainda que aparente um paradoxo aqui, o mais fraco será como Davi, porque às vezes a gente se sente fraco, irmãos. Às vezes a gente enfrenta situações que a gente fala: meu Deus, e agora? Mas Deus está dizendo para você, o mais fraco vai ser como Davi. Davi nunca perdeu uma batalha, meu irmão. Ele era temido. Os inimigos apavoravam quando sabiam que ele vinha. Quando ele foi se esconder, é interessante, né? Davi, aquele que não tinha medo de ninguém, nem do gigante, se sentiu absolutamente impotente quando seu sogro, o rei Saul, queria matá-lo por inveja. Ele teve que fugir para não matar Saul. E ele foge para o principal inimigo dos filisteus. Por que os filisteus o receberam? Porque ele era um matador de gigantes. Ah, quer dizer que você agora é contra Israel? Vem para cá. E durante 2 anos ele ficou lá. Mas Davi nunca levantou a mão contra aquele que havia sido ungido do Senhor, porque ele sabia que do Senhor é a guerra. E na hora oportuna, Saul sairia de cena e ele seria levantado. Eu quero dizer para você, querido, a vitória sobre a sua vida, na sua família, no seu trabalho, nos seus sonhos, as lutas interiores que você tem, você não vencerá pelas suas habilidades, mas pelo equipamento que Deus vai derramar sobre a tua vida. Você está me entendendo, meu irmão? Deus está dizendo para você a palavra para a tua vida: o menor será como Davi. Mas a Bíblia diz que a casa de Davi, que aqui representa o corpo de Cristo, será como próprio Deus, e com o anjo do Senhor indo adiante dele. Vocês sabem quem é o anjo do Senhor? O mensageiro. Eu gosto de dizer que a palavra malar no Velho Testamento significa mensageiro. A palavra nossa que a gente usa anjo é uma transliteração da palavra grega, que é angelos. O nome ângelo significa anjo, mensageiro. O maior de todos os mensageiros de Deus é Jesus. Hebreus capítulo 1 diz: tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, o mensageiro de Javé. É Ele quem vai adiante da batalha, é Ele quem garante que nós seremos vitoriosos como Deus. Por quê? Porque a batalha é do Senhor. Aleluia, aplauda o Rei dos Reis. Então a casa de vida, a igreja de Cristo, Satanás está entrando na igreja para tentar destruí-la por dentro. Mas quando a igreja se une, quando a igreja está unida, ela é forte. A casa de Davi, a casa de Deus, o corpo de Cristo, será como o próprio Deus. Então, meu querido, não será pela tua própria capacidade, mas será pelo Senhor. Não podemos enfrentar os demônios com a força do braço, com o intelecto humano, com as estratégias humanas. Você pode ganhar num flanco, mas perder a guerra. Pode ganhar uma batalha, mas perder a guerra. Nós precisamos lutar a batalha do Senhor e ser a resistência que o Senhor tem para que a igreja seja nos dias que antecedem a sua vinda. Na unidade do corpo. Sabe, gente, Deuteronômio 32, versículo 30 diz assim, e aqui eu quero que você entenda que esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus da Bíblia. A Bíblia diz assim: como poderia um só perseguir a 1000? Aqui é o próprio Moisés, gente. O livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés no final da sua vida, um pouco antes dele morrer.
estava terminando o seu tempo, e ele então escreve um livro com um compilado das leis, dos sermões, daquilo que Deus fez. E ele, ainda que ele tivesse sido usado de maneira extraordinariamente por Deus, ele continua estupefato. Ele fala: como é que pode? Como poderia um só perseguir 1000? E 2 fazerem fugir 10.000? Diga assim: 1 persegue 1000, 2 fazem fugir 10.000. Vocês perceberam que não é uma progressão aritmética, né? É geométrica. 1.000, 2, 10.000. Como eles poderiam fazer isso se a rocha lhos não vendera e o Senhor lhos não entregara? O que ele está dizendo? Deus, eu vivi isso. Isso aconteceu na minha vida, na vida do meu povo. Mas como isso pode acontecer se não fosse a rocha que os vendera e o Senhor que os entregara? E eu quero dizer para você, meu querido, a igreja de Jesus é poderosa para resistir aos avanços do inferno. Não importa a guerra cultural, não importa aqueles que se levantam para tentar impedir o avanço da igreja, o papel da igreja continuará a existir até o dia em que o Senhor buscar a sua igreja. Até lá, nós vamos resistir e vamos enfrentar e vencer, porque o Senhor promete, é Ele quem vai à nossa frente. Amém, irmãos? A segunda reflexão que eu quero fazer aqui é que Deus quer nos tornar equipados para sermos fortes e ativos. Diga assim: fortes e ativos. Daniel capítulo 11, versículo 32, também está se referindo a este tempo em que o mundo estará muito inclinado para as ideologias, para a mentalidade, para o mindset do inimigo, do anticristo, aquele que é o lawlessness, o homem sem lei, o iníquo, aquele que se levanta contra tudo que é de Deus ou que se chama de Deus. Lá em Daniel 11:32 diz assim: aos violadores da aliança. Diga assim: eu tenho uma aliança com Deus. Ele, está falando do próprio anticristo, com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Vejam que coisa extraordinária. Daniel está entendendo a estratégia dele. Ele não pode lutar contra uma igreja que tem o poder do próprio Deus. Ele não pode lutar com uma igreja que está municiada das armas espirituais e munida de uma visão de transformar este mundo. Então, se ele não pode vencê-la dessa maneira, ele usará de lisonjas. E a palavra aqui significa palavras mansas, palavras lógicas, convidativas, atrativas. Um discurso que fará com que as pessoas acreditem, comprem aquela pseudo-verdade, mas na verdade, para comprar aquilo, eles vão violar a aliança. E quanto mais violam a aliança, mais ficam suscetíveis às mentiras e às palavras lisonjeiras. É a estratégia do diabo. É vir com um discurso contrário a Deus, questionando a justiça de Deus, questionando a bondade e o amor de Deus para todos aqueles que querem seguir a sua palavra. E a Bíblia diz que nos últimos dias muitos serão pervertidos pelas lisonjas do inimigo. Ele não pode lutar contra você, ele vai comer pelas beiradas, de maneira que você rejeite a verdade como algo absoluto. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Vocês acham que tudo que eu leio na Bíblia eu consigo fazer? Perante a minha igreja, perante as milhares de pessoas que me veem, eu quero dizer não. Mas uma coisa o Senhor sabe: eu nunca vou olhar para um erro que eu cometo, para um pecado que eu cometo, para uma decisão errada, para um ato de temperamento errado, e vou dizer não, eu estou certo, quem está errado é a Bíblia. Eu digo: Senhor, eu sou fraco, eu não consegui,
de novo eu pisei na bola, mas eu quero te dizer, o Senhor está certo e eu estou errado. Eu estou aqui para te dizer, o Senhor está certo, a tua é a palavra, é verdadeira, e eu vou lutar para vencer, e eu vou vencer, porque o Senhor é bom, e tudo aquilo que o Senhor promete, o Senhor pede para mim, eu posso fazer. Então, meu querido, saiba que este é o segredo. Deus, Ele não olha para mim e para você e exige perfeição. Não, se você fosse perfeito e eu também, Jesus não teria que ter morrido. Mas quando alguém questiona a sua palavra, viola a aliança, não foi assim que o próprio Adão e Eva perderam o relacionamento maravilhoso que eles tinham com Deus, porque eles duvidaram, questionaram e por fim se rebelaram. O mesmo espírito que tentou Adão e Eva é aquele que está hoje nos nossos dias, muitas vezes na boca de profetas e pastores do púlpito, que dizem que nós temos que dar uma releitura para a palavra, ou que temos que ler a Bíblia contextualizada. Não é a Bíblia que tem que se adequar ao mundo, a Bíblia que vai transformar a vida das pessoas neste mundo. Transformou a mim e pode transformar a sua, e vai transformar a vida de milhões ainda, porque a palavra do Deus vivo, ela é a verdade. Então saiba que com palavras lisonjeiras ele perverte. Mas tem uma adversativa aqui, um mas o povo, diga mais, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Qual a alternativa à lisonja? Conhecer a Deus. Você não conhece a Deus? Deus, queridos, Ele se revelou no seu Filho, Ele se revelou na sua palavra. Você quer conhecer a Deus? Dedique-se a estudar a palavra de Deus. Muitas vezes eu estava diante de decisões para serem tomadas na minha vida, e os meus sentimentos me diziam uma coisa, mas alguma coisinha lá dentro de mim dizia, não é por aí. Então eu me debruçava na palavra, eu lia a palavra, eu buscava Deus e dizia, Senhor, mostra-me o caminho, porque eu não sei qual é. E Deus me mostrou todas as vezes. E eu quero dizer para você, conhecer a Deus precisa que você tenha paixão, desejo, vontade, buscá-lo de todo o coração. Não busque a Deus de qualquer jeito. Eu sempre falava para os meus pastores, olha, não vem querer dar uma orada não, vou dar uma orada. Que dar uma orada o quê, meu irmão? Quando você for orar, rasga o coração, prostra a cara em terra e clame ao Senhor, para que Ele te responda, e Ele responderá. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o coração. Deus é um Deus extraordinário, Ele é bom, Ele é cheio de graça, de misericórdia, mas Ele quer ser buscado. Então conhecer a Deus não tem outro jeito a não ser lendo a sua palavra, ouvindo a sua palavra, cantando a sua palavra, orando, buscando a comunhão com Ele. E aqueles que o buscam, a Bíblia diz, o povo que conhece o seu Deus será forte. Amém. A palavra força no hebraico é as, da mesma raiz da palavra Uzi. Sabe o que é uma Uzi? É uma metralhadora israelense que acaba com os inimigos. A palavra para força é isso. É o poder de Deus na sua vida, mudando o seu coração, os seus sentimentos, as suas emoções, as suas decisões. Deus pode mudar a sua vida, quanto mais você buscar o seu conhecimento e uma intimidade com Ele. O povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Não há resistência contra o espírito do anticristo, em cima de mentira, em cima de relativização, em cima de enganos, de uma mentalidade mundana que estão querendo trazer para a igreja. Não! Ou você escolhe a Deus e a sua verdade, ou você vai ser enganado e pervertido pelas lisonjas do inferno. Esse é o chamado para a igreja. Eu quero declarar aqui para a juventude,
18H é um culto que tem muitos jovens. Eu quero dizer para você que você não vai ser perdedor. Não, você vai ser mais do que vencedor. O tempo que você vive é mais difícil. Mas para isso Deus vai te equipar com mais força, com mais unção, com mais inteligência, com mais discernimento. E você vai fazer diferença, vai ser luz do mundo e sal da terra. Você vai ter uma família abençoada. Por quê? Porque você vai buscar a Deus. E Deus vai cuidar da sua causa. Cuide da dele, que ele cuidará da sua. Amém, igreja? Então toma posse. Busque a Deus. Hoje as universidades, as escolas primárias, o ensino médio estão praticamente aparelhados por pessoas que abominam a Deus. E muitos dos filhos dos crentes estão desviando, porque não tem dentro da sua própria casa o ensino de quem é Deus, do Deus extraordinário, do Deus mais do que vencedor. Mas vocês estão numa igreja aqui que prega a palavra, e se vocês quiserem, serão fortes, porque conhecerão um Deus forte. E a Bíblia diz: serão fortes e ativos. Não é mais tempo de leniência, de preguiça, de retrocesso, de mimimi, de chorar, eu não posso, eu não consigo, por causa disso, ai meu passado, ai, se você soubesse das feridas, Jesus levou sobre si todas as nossas feridas, e pelas suas feridas, Ele nos sarou. Amém, igreja? Então dá glória a Deus aí, se expresse, povo de Deus. Eu quero concluir essa palavra fazendo um resumo aqui, para que você entenda que tempo é esse que você vive, e que chamado é esse para ser resistência. Deus nos chama para sermos resistência nesse tempo de trevas. Mas Ele nos equipa, nos empodera para sermos mais do que vencedores. Deus não tem chamado para ninguém ser derrotado, não. Isso não é o chamado de Deus e nem é o destino que Ele escolheu para você. Talvez a sua derrota esteja no fato de que em algum momento você violou a aliança. E a violação daquela aliança, da aliança com Deus, perverteu o coração. Mas Deus é um Deus de graça e misericórdia, porque Ele é capaz de restaurar, de subverter e de começar de novo a sua vida, desde que você diga: eis-me aqui, eu quero. Quantos aqui vão dizer: eu quero, Senhor? Ele nos equipa, nos empodera para sermos mais do que vencedores. E Ele nos promete que enquanto indivíduos, os mais fracos serão como Davi. E todos nós temos os nossos momentos de fraquezas, mas seremos como Davi, que não venceu a Golias na sua própria força, nem nas armas humanas. Eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou com espada, nem com lança, nem com escudo. Eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos Exércitos. Mas Ele diz que quando nós nos juntamos, né, o Reviva tem um slogan que eu amo, eu peguei para mim: juntos somos mais fortes. Quando homens e mulheres fracos são como Davi, quando esse povo se junta, meu irmão, a casa desse povo, a família desse povo, a igreja desse povo vai ser como o próprio Deus indo à batalha, porque o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, vai adiante de nós. Amém, queridos? É isso que Deus está dizendo para você. Toma posse, não ceda, finque o seu pé nas suas convicções. Não tente acomodar a sua mensagem para que o mundo queira ser um crente. Querido, não é assim não. Ou é do jeito de Deus, ou não é de jeito nenhum. Ou Deus é o teu Senhor, ou Ele não vai ser nada na tua vida. Para Ele ser seu Salvador, Ele tem que ser o Senhor. E para que você viva e experimente os seus benefícios, a alegria de ser de Jesus, você tem que ter uma aliança com Ele, inviolável. O que Deus falou é a verdade.
Às vezes eu não entendo, às vezes eu não tenho vontade de obedecer, às vezes eu até sou tentado a querer acomodar, mas eu agradeço a Deus pelo Espírito Santo, porque da minha boca nunca saiu uma palavra dizendo: não, Senhor, a tua palavra está errada, nós temos que adaptá-la. Não, Senhor, nós estamos errados, e nós é que temos que ser transformados por ela, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aplauda, glorifique aquele que era, que é e que haverá de ser o mesmo sempre. Jesus. Não viole a aliança, meu querido. A alternativa a violar a aliança é conhecer a Deus. Quem viola a aliança é pervertido pelas lisonjas. Mas quem conhece a Deus será forte e ativo. Deus vai levantar essa geração. Uma geração de uma igreja no mundo inteiro que vai resistir ao anticristo. Eu creio, eu vejo isso. Pela fé eu vejo uma igreja, eu vejo jovens cheios do Espírito Santo. Eu vejo jovens nas universidades convertendo as pessoas. Eu vejo jovens nos seus lugares de trabalho constrangendo os incrédulos pela sua fé, pelo seu caráter, pela diferença e pela presença e a glória de Deus nas suas vidas. Eu vejo uma igreja que se levanta com força e poder. Glória a Deus, igreja. Mas eu vejo velhos também que não estão aposentados, mas estão fazendo a obra de Deus. Eu vejo uma comunidade onde um faz afugentar a 1.000 e 2 a 10.000. E eu quero profetizar para todos os pais aqui: a sua descendência será poderosa na terra, e serão abençoadores, e a glória de Deus estará na vida deles. Amém, igreja? Quantos podem dar glória a Deus e dizer: eu creio? E nesse momento eu quero então fazer um apelo diretamente do trono de Deus para a sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos, porque algumas pessoas entraram aqui cheias de culpa, por pecados que têm vencido no dia a dia. Você quer ser um crente melhor e muitas vezes cai no mesmo pecado. Outros estão enfrentando lutas e não estão encontrando o caminho para a vitória, ou a saída. Mas eu quero te dizer que Deus é fiel. Deus é bom. Ele te ama, e Ele já deu o melhor. E o seu melhor é o próprio Filho Jesus, que morreu por nós. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou pela nossa justificação. Querido, Deus quer fazer de você forte como Davi. Quer fazer da tua casa como a própria presença de Deus. E quer fazer da igreja de Cristo um farol de luz no meio das trevas e da escuridão. Você que está em casa me vendo, esta palavra chegou também ao teu coração. E eu declaro e profetizo que as cadeias serão quebradas em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida e aqueles que estão aqui cura no corpo, na alma e no espírito, porque Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Mas primeiro eu quero fazer um convite para você. Talvez você tenha entrado aqui, talvez seja até alguém que ame a igreja, goste de cantar, goste de ouvir a palavra. Talvez você seja alguém que já tenha sido de Deus e está afastado dele hoje. Mas hoje o Senhor te diz: vem para mim, porque eu vou fazer da tua vida algo extraordinário. Talvez você esteja olhando para o passado e magoado com Deus por coisas que aconteceram na tua vida que provocaram dor. Mas hoje é dia de restauração. Hoje é dia de entrega do seu coração, da sua vida, do seu futuro para Ele. Então, se você hoje quer fazer uma aliança com o Senhor, recebendo a Jesus, o seu Filho, como seu Salvador e Senhor da tua vida, Ele só será o Salvador se Ele for o Senhor. Eu quero orar por você e com você.
A igreja fica de olhos fechados, mas eu quero te dar a oportunidade de levantar a sua mão e de fazer essa entrega. Eu vou orar pela sua vida. Há alguém aqui hoje? Graças a Deus por essa vida. Há mais alguém? Levante a sua mão. Graças a Deus por essa vida. Há mais alguém? Graças a Deus por essa vida. Graças a Deus por essas vidas. Há mais alguém? Graças a Deus por essas vidas. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Hoje é dia de salvação. Eu quero pedir a vocês que levantaram a sua mão, que venham aqui à frente, num sinal de: Senhor, eu estou aqui para fazer essa aliança contigo. Saia do teu lugar e eu vou orar pela sua vida. E hoje Deus vai começar uma nova história na sua vida e na vida da sua casa. Pode sair, a igreja aplauda ao Senhor. Hoje é dia do Senhor ser glorificado. Seja bem-vindo. Pode vir. Pode vir, esta palavra é liberada do trono de Deus para a sua vida. Pode vir, hoje é dia de salvação, gente. Não perca essa oportunidade. Há uma unção aqui para quebrar as cadeias da sua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, e para você que está aí na internet. Tem esse QR Code aí. Coloque o seu celular aí e declare: eu sou de Jesus, eu estou aliançado com Ele para a vida inteira. Porque é isso que vocês vão fazer hoje. Eu vou entrar nessa aliança. Aliança em que Ele deu a vida. Jesus morreu por nós, para que nós possamos viver para Ele. Vocês estão entendendo? E Deus está dizendo que a partir de hoje, o mais fraco será como Davi. Os Golias vão cair na sua vida. Pode crer, porque Deus é capaz de fazer isso. E a casa de Deus será como o próprio Deus. Então, enquanto nós estivermos cantando, eu vou estar ministrando na sua vida. E você vai tomar essa posse dessa aliança que você está fazendo. E vai dizer: Senhor, é para valer, é para todo sempre. Eu estou entregando minha vida, meu passado, meu presente, meu futuro, meus medos, minhas ansiedades para Ti. Porque eu creio que o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia. Amém? Põe a mão no seu coração, diga: Senhor Deus, eu creio em cada uma das Tuas palavras. A igreja ora também. Diga aí: eu hoje, Senhor, eu me entrego ao Senhor, faço uma aliança contigo, e creio que Jesus Cristo, o maior mensageiro da história, irá adiante da minha vida para vencer as minhas batalhas. Eu te agradeço pelo perdão, pela restauração, pela esperança e pela fé. Senhor, perante os homens, perante os seres espirituais, eu declaro que eu tenho uma aliança contigo por toda a minha vida, e eu serei mais do que vencedor. Conta comigo, Senhor. Serei resistência, ativo e forte na Tua força. Eu recebo a Tua unção, a Tua bênção, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.